E aí, tudo beleza? João Paulo aqui, Bike Fitter, quero falar sobre as experiências da minha Super Caliber. Muita gente já me pediu mais detalhes sobre a bike, eu fiz primeiro um review em movimento, contando das impressões dela lá por fevereiro, e agora eu já tenho 7 meses de experiência com a bike. Vou fechar esse vídeo também falando sobre os custos que eu vou ter com manutenção, mais ou menos como é que funciona a manutenção, qual que é a resistência da bike também quanto à manutenção, acho que isso é importante. Que são informações que eu não tinha como ter se eu não tivesse 7 meses de uso da bike, quase 4.000 quilômetros está fechando agora, considerando que eu peguei muita montanha, muita altimetria, são várias horas já em cima da Super Caliber para sentir, ter a bike na mão, saber como que cada equipamento que vem nela funciona. E eu quero começar falando sobre os freios. Os freios são uns SRAM bronze de 4 pistões. Eu já tive freio Shimano, que é diferente, tive Shimano XT M8000, um pouquinho mais antigo do que o XT atual. E o que eu posso dizer em comparação com os dois? O Shimano parece que é um pouquinho mais em cima. Esse aqui ele é menos sensível para travar a roda ou para ter a potência. Ele necessita um pouquinho mais de força, mesmo tendo 4 pistões. Eu sinto que precisa ter um pouquinho mais de força no manete, mas não é uma força absurda, não é que o freio não tem potência, o freio tem muita potência. E eu acabei gostando desse comportamento. Depois da primeira, segunda semana, eu já vi que essa questão de trabalhar com um pouco mais de força nos manetes parece que me dá um conforto maior quanto à modulação. Modulação é aquela questão de a gente frear o máximo possível antes de arrastar a roda. Então o freio ele modula muito bem, a refrigeração dele é muito boa e no momento que precisar de potência ele também vai muito bem, acionando com apenas um dedo, ele responde perfeitamente. Então estou muito satisfeito. Posso dizer, tem gente que prefere SRAM, tem gente que prefere Shimano. Tem um mito aí que dos grupos, da galera que prefere um, prefere outro. Eu já usei os dois e quero passar a minha experiência não só com a parte do grupo aqui, mas também com a parte dos freios. Então, SRAM, Level, TR, bronze, 4 pistões, reagindo super bem. Estou curtindo muito esse freio e recomendo. É um freio de um custo mais elevado do que o Shimano, mas acho que ele está funcionando super bem e reagindo super bem. Durabilidade das pastilhas também está ok, meia vida com 7 meses, 4.000 quilômetros. Peguei barro, peguei trilha também, isso aí ajuda a desgastar as pastilhas, não só no momento que a gente freia, mas também com essa sujeira toda ali, essa terra toda passando pelo disco e pela pastilha dá desgaste. A pastilha traseira, final de vida, e a pastilha dianteira, meia vida. Vou fazer substituição agora, só eu não sei valores ainda para falar para vocês, mas estou começando a pesquisar. Aí passando para a parte do trocador e do câmbio. O grupo que tanto falam, né? SRAM GX AXS T-Type. T-Type quer dizer que ele já é esse que não tem a gancheira atrás. Na verdade tem ali uma espécie de gancheira, mas não é a gancheira convencional, aquela que é feito alinhamento e que ela pode sair do lugar. É preso direto no quadro, super resistente até agora. Não dei nenhuma pancada em pedra, mas sinto que é muito robusto. O câmbio todo também muito robusto. E a experiência que eu estou tendo com o trocador ali, a ergonomia é muito boa, é fácil de ajustar, ele tem vários ajustes que tu pode colocar bem na posição ali da ponta do polegar para fazer as marchas. Vai uma pilha convencional 2032 que ainda tinha 25%, de 20% a 25%, uma coisa assim que ele fala no aplicativo. Com o aplicativo tu consegue verificar a bateria do câmbio traseiro, que é recarregável, e a pilha do câmbio do trocador. Não dianteiro, sim, do único, dianteiro não tem, né, porque a bike é single, do único trocador que tem, da única alavanca de câmbio eletrônica que tem, tu consegue verificar a pilha. Pilha 2032, eu fui fazer uma viagem com a bike e não queria sair com 20% para ter que parar, trocar pilha, no meio coloquei a pilha nova. Então assim, para mim durou mais de 6 meses, eu acredito que ia durar mais pelo menos 2 meses pelo que estava mostrando no aplicativo, então 7, 8 meses de pilha. Depende muito da utilização, como eu falei, tem gente que vai usar a bike por mais tempo, outros por menos tempo, por mais quilometragem por mais horas, não só quilometragem, mas por mais horas dentro de um período de 6 a 7 meses. A bateria do câmbio traseiro recarregável, não vi a necessidade de ter uma bateria reserva, porque assim dura
mais do que 24 horas, então assim, às vezes eu fico 2 semanas sem recarregar a bateria do câmbio traseiro e tá tudo certo. Tem uma particularidade também, que ele não gasta a bateria se a bike está parada, então o consumo é bem menor. Agora, se tu levar no carro, numa viagem, sei lá, de 5 horas, a bike fica mexendo. Aí com o movimento, o câmbio SRAM entende que a bike está em funcionamento e ele deixa o câmbio pronto para funcionar. E aí ele tem um certo consumo de bateria. Tu trocando as marchas, claro, vai ter um consumo maior. Ela só balançando no carro ou no transporte vai ter um consumo menor, mas vai ter um consumo também. Então vai fazer uma viagem muito longa e também vai andar um monte de bike depois e não quer fazer, quer que dure mais a bateria, pode ser um recurso interessante retirar da bateria nos transportes de muito tempo. Para mim, eu fiz um pedal aqui que eu usei a bike por 7 horas durante o pedal. No transporte de ida ela demorou mais ou menos umas 3 horas, no transporte de volta a gente fez um outro caminho e aí foi de Kombi, a gente estava com ela balançando lá na Kombi também, então o câmbio estava acionado quase que o tempo todo por mais ou menos umas 8 ou 9 horas depois. Então teve todo esse transporte de ida, de volta, de pedal e estava perfeito, tinha mais de 50% da bateria. Então ela é super durável, só se a pessoa deixar ao longo dos dias e esquecer de carregar. A carga demora um pouquinho, eu não sei o certo dizer para vocês, mas digamos assim, numa emergência, percebeu que está sem bateria, isso já aconteceu comigo. Faz dias que eu não carrego, o que eu faço? Coloquei ali 40 minutos antes de pedalar, dei uma carga parcial e já foi possível fazer o meu pedal e ainda sobrou bateria. Muito importante dizer que a troca de marchas é precisa. Funciona muito bem para subir, para descer, para tudo. Tinha um probleminha nas 2 marchas embaixo que às vezes não estava descendo, eu tive uma dificuldade para regular, regulei, a bike funcionou durante mais de 1000 quilômetros. Depois eu andei mexendo ali no câmbio, travando, destravando, e parece que ele desregulou 2 marchas de novo, mas eu mandei para revisão, que é o que eu vou falar no final, tudo que essa bike resiste de uso extremo, e ela voltou revisada, voltou regulado o câmbio. Então o aplicativo, além de verificar a bateria do trocador dianteiro e a pilha 2032 do trocador dianteiro e a bateria recarregável do câmbio traseiro, ele também serve para tu fazer outras configurações, qual o botão que tu quer que suba, qual o botão que tu quer que baixe, tu pode inverter esse comando, algumas funcionalidades, né? Tu pode também configurar para ele fazer mais marchas com um toque prolongado, ou seja, se tu segurar ele vai fazer 3, ou se tu segurar o botão ele vai fazer todas até chegar na mais leve, ou todas até chegar na mais pesada. Eu prefiro, isso é muito pessoal, eu prefiro mais o clique, então eu não tenho configurado nenhum botão que vá passar mais marchas, então eu prefiro o toque. Se eu quero subir todas ou subir 3, eu dou os toques que precisam para subir, os toques que precisam para descer e me sinto bem com o câmbio assim. Ele é bem preciso, ele atende na hora e também, de novo, a diferença entre SRAM e Shimano. Eu não usei o Shimano eletrônico, mas dizem que ele é mais em cima na troca, assim, tu bateu ele já troca, né? E esse aqui, tu bate e ele parece que ele tem um mini delayzinho para trocar. Dizem que é para trocar fazendo força, tá? Então assim, inclusive hoje eu fiz, não costumo fazer, raras exceções eu troquei fazendo força numa subida, eu tava com um giro bem alto, então assim, eu não tava trancado e troquei a marcha, eu vinha no giro bem alto e eu não tirei o pé e troquei. E realmente, esse mini delayzinho, quando o giro é alto, ou seja, a pressão, tu não tá martelando os pedais, o giro é alto, ele troca precisamente, sem problemas. Agora, se tu tiver numa cadência lenta, fazendo muita força, não aliviar e trocar, isso, mesmo ele tendo essa proteção para troca de marcha, não vai funcionar. Ele vai dar um tranco na corrente, tu vai danificar a cassete, vai danificar a corrente. Então assim, aquela velha embreagem na perna que aliviar um pouquinho, eu continuo fazendo sempre. Salve raras exceções como hoje, eu estava sentado na cadência bem alta, vi que é possível fazer, mas não vou fazer uma vida inteira aliviando para aquela troca de marcha ser mais precisa, sempre trabalhando o giro alto. Isso aí preserva o equipamento, preserva a minha musculatura também, é um jeito melhor de andar do que trancado. Isso vai preservar também o desgaste do equipamento. Pode ser um equipamento muito robusto, que dure muito tempo o cassete, a corrente, mas se a gente usar com mais giro e usar da forma ideal, a durabilidade vai ser maior. Isso é para qualquer grupo de qualquer marca, né?
com a boa utilização na troca de marchas e na cadência, o grupo tende a durar bem mais. E aí a outra funcionalidade do aplicativo é sim regular esse câmbio traseiro, fazer esse ajuste fino. Então é bem possível fazer assim num cavalete ou também andando na rua. Eu já peguei andando na rua, para quem consegue andar com uma mão só e olhar o celular, eu vou olhando, no momento que a marcha não troca ou que tem alguma aspereza, eu vou lá e dou um microajuste para mais ou para menos e essa marcha vai encaixando. Depois tem todas as instruções em inglês, ali também não é complicado. Pessoa que tiver dificuldade com inglês, um Ctrl+C ali, copia e cola no tradutor, vai dizer todas as instruções para regular. Depois que termina a última marcha, que tu regulou todas, repassa todas elas para ver se tem alguma aspereza nela. E assim, eu vou explicar com as minhas palavras, é como se existisse uma tensão de cabo virtual para cada marcha, ou seja, eu estou lá na terceira de cima para baixo, ela tem uma aspereza, está meio que falhando, eu consigo botar o câmbio um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais para fora, e ele vai atuar só naquela marcha. Vou para a quarta marcha, regula a quarta, vou para a quinta, regula a quinta. E geralmente quando está incomodando é 2 ou 3 no máximo, e a gente arruma só aquelas e repassa todas as outras. Então achei muito legal isso de ter uma espécie de cabo virtual para cada marcha ali, para tu fazer a regulagem realmente do que o câmbio vai fazer de alinhamento em cada marcha, do que às vezes a gente arrumar uma marcha e estragar outra, é o que geralmente acontece quando a pessoa não tem muita habilidade com regulagem de câmbios. E eu entendo isso perfeitamente, porque mecânicos são muito mais espertos para fazer isso do que quem não é profissionalmente mecânico, até porque cada câmbio tem a sua particularidade e sua dificuldade no regular. Eu posso dizer para vocês que esse aqui é fácil, eu fiz na rua andando com uma mão só e funcionou perfeitamente. Então é fácil de regular, funciona bem, ele mantém a regulagem, não desalinha a gancheira. Até agora, quedas de corrente, se já caiu na roldana, nenhuma vez. Se já caiu na parte de cima do cassete ou na parte de baixo, também nenhuma vez. E nem na coroa na frente. Tá certo que é um grupo novo, não tem desgaste. E tudo bem, a corrente eu não verifiquei desgaste, até porque assim, isso é um outro assunto bem particular também, que divide opiniões entre revezar a corrente, colocar outra corrente ou não. Eu acredito que se eu for colocar outra corrente agora, periga não casar, então eu não vou correr esse risco, vou manter a mesma corrente e vamos ver a durabilidade do câmbio, que está perfeito. Algumas marquinhas na coroa, algumas pouquíssimas marcas no cassete. O cassete é clarinho, assim, não tem marcas, então assim, desgaste não dá para enxergar nenhum a olho nu. E algumas marquinhas assim no tratamento do material aparecem na coroa, que é preta, e no cassete, que é mais claro, com 4.000 km, ou seja, é um desgaste mínimo. A bike é super robusta, bate marcha, reage bem, não cai corrente. Usei já em terrenos com muita trepidação, de tudo que é jeito, e a bike é sensacional. Quero passar agora para a parte das suspensões. É uma CID na frente, uma outra RockShox atrás, e ela tem uma trava no punho, que a gente trava as duas ou abre as duas. Muito legal é a questão de deixar ela aberta por muito tempo, ou seja, hoje eu fiz uma escalada, inclusive peguei meu RP nessa escalada sem pedalar em pé, só sentado e girando, ou seja, se eu sentar e girar as rodas, a bike não afunda, ou seja, ela consegue ler a suspensão de baixo para cima, vem absorvendo os impactos. Tem uma parte dessa subida que é de calçamento e ela vem lendo esse calçamento perfeitamente, vem lendo buracos, vem lendo imperfeições, sem ser aquela bike que afunda quando a gente faz força. A gente tem que ter uma tocada constante, claro, a gente não fica pedalando assim, só martelando e só na fase da pisada, na fase da pisada fazendo muita força e desproporcional, mas num giro redondo, numa cadência legal ali, 8,5, até 80 de cadência, a bike vai desbloqueada com muito conforto e sem roubar aquele embalo afundando. Então é uma full sensacional. Até para subida ela sobe desbloqueada, ela não afunda. Isso se deve à geometria também do quadro, a todo o conjunto, não é só suspensões. E aí no momento que tu for pedalar em pé, aí realmente a frente afunda e a traseira também. Aí claro, faz o lock, só fecha aqui no punho, ela fica
rígida, extremamente rígida e responsiva. Pode fazer força que a bike vai converter em velocidade. Então, se eu fosse fazer algum intervalo em pé, mesmo no terreno irregular, eu travaria a suspensão. Fora isso, eu deixo ela desbloqueada, inclusive em terrenos planos, até no asfalto, que ela ajuda a fazer a leitura de asfalto remendado, asfalto esburacado, essas imperfeições que tem em todas as ruas. No estradão nem se fala. Questão daqueles buraquinhos redondos, vários. Questão da costeleta também, fazer as curvas por dentro onde tem mais costeleta. É um conforto enorme comparado à hardtail que eu tinha, porque senta e pedala, e a bike vem fazendo a correção. Aí eu poderia dizer que, nossa, essa é a grande diferença entre a hardtail e a full. Na verdade não, porque tem full que não é assim. E a gente sabe que a full ela vai ser mais cara, ela tem mais equipamentos, mas que tem que ser uma full de qualidade. Se ela não tiver uma boa geometria, é uma bike que fica afundando muito e roubando potência, não fica legal daí tu tendo que travar em todos os momentos, porque suspensão foi feita para trabalhar, ela tem que estar trabalhando a maior parte do tempo. Não é legal tu travar suspensões e andar em terrenos esburacados, porque isso aí tu vai acabar forçando o sistema de suspensão. Ela ainda vai, apesar de travada parecer 100% seca, na frente ela fica assim, ó, 100% seca a minha sensação, mas eu sei que ela deve ter um trabalho ali, e na parte traseira também ela deve ter um trabalho mínimo, apesar de ser a bike ficar super rígida, mas esse trabalho mínimo tende a deixar a suspensão trabalhando travada nessa parte mínima, e ela não foi projetada para isso. Então é legal que eu trabalho com ela a maior parte do tempo desbloqueada, ela não me rouba potência e me dá muito conforto. E esse negócio da bike ler o terreno e passando os buracos sem afundar, que é uma grande jogada, porque nas hardtails tu tem que tirar a bunda e deixar a bike corrigir um pouco, senão tu acaba até quicando ou deixa tudo a cargo do pneu, né? O pneu que tem que absorver. E aqui eu consigo às vezes usar, ao invés de 22 libras atrás e 19 na frente, até forço um pouquinho mais, coloco 24, tenho mais 24 atrás, 21 na frente, tenho mais rolagem, e o resto do trabalho a suspensão faz. Eu só preciso sentar no selim e girar, fazer a minha parte. O resto as suspensões vêm trabalhando. Então essa parte assim dessas sensações das suspensões eu faço assim, questão de dividir com vocês, que realmente é sensacional. 110 milímetros na frente e 100 atrás, tá? A geração 1 da Super Caliber, da Trek Super Caliber, tinha 60 milímetros de curso e mais 20 que o quadro trabalhava. Essa aqui é a geração 2. Então ela tem 80 milímetros de curso na suspensão traseira, essa que fica no meio do quadro, e mais 20 do quadro. Então somando os dois dá 100, e na frente ela é a RockShox Seed 110. Conjunto de suspensões sensacional. O quadro também, essa aqui é a Trek Super Caliber segunda geração SLR, ou seja, isso quer dizer que é o carbono mais leve, o mais tecnológico, é a mais top de linha delas, da Super Caliber. A única questão é que o grupo é o SRAM XS T-Type e tem uma outra versão acima dessa, que daí o grupo é o XX1, e aí a bike tem um valor a mais. Mas eu acredito que as duas são legais e que essa diferença do grupo não seja uma diferença tão grande assim, porque eu estou sentindo que esse grupo aqui é animal mesmo. Ele é melhor do que o XX1 mecânico que eu usava antigamente. Então assim, evoluiu muito. Agora, eu teria que testar o XX1 para dizer realmente se tem diferença, se compensa ou não, né? Não posso dizer, talvez eu teste um dia e diga, tem alguns pontos que são mais positivos, né? Pode ser na questão da durabilidade também, o cassete é diferente, a corrente é diferente, os valores são diferentes. Enfim, a bike é um conjunto perfeito de quadro e suspensões. No cockpit ali um guidão integrado, não dá muita possibilidade de ajuste, então é bom fazer um pré-fit antes, definir bem o tamanho da bike para não precisar trocar, porque é um Race Shop Limited, RSL. É um guidão super leve, a bike está pesando ao total uns 11,2 kg, um pouquinho mais talvez no tamanho XL, o pezinho dos pedais, então é abaixo dos 12 kg uma bike XL. As rodas são de carbono também, com peso rotacional muito leve, os rolamentos também, então assim, a bike é um conjunto inteiro sensacional. Claro que completando esse conjunto, os pneus 2.4, esse veio com Maxxis, às vezes vem Bontrager, depende, e o 2.4 ele não é só mais largo do que o 2.3, do que o 2.35, do que o 2.2, ele
geralmente ele é mais largo, tem os cravos maiores em comparação, não comparando, claro, um pneu de cravos pequenos com cravos grandes, mas o mesmo pneu, por exemplo, 2.2 e 2.3, ele vai ter cravos maiores, então ele aumenta em toda a sua dimensão. E aí esse pneu ele vai ter cravos maiores, vai ser um pouco mais largo, o 2.4, mas ele também vai ser mais alto. Eu pensei em deixar a bike mais rápida e botar um pneu depois Continental 2.2 atrás, 2.3 na frente. Mas eu estou desistindo da ideia porque isso aí vai mudar o projeto da bike e o pneu vai ficar mais baixo, e eu tenho receio de que o pé de vela no ponto mais baixo, ali nas 6 horas do relógio, ele fique muito próximo ao chão. Talvez 5 milímetros ou talvez nem isso, mas qualquer distância ali eu não gostaria que fosse mais baixo, que pode ser decisivo entre pegar ou não numa trilha, numa pedra, em algum obstáculo, numa valeta. Também vai mudar o projeto da altura da bike, então ela deve estar já concentrado, já deve estar projetada a altura desse movimento central ali com esse conjunto de pneus para dar toda essa questão do projeto da bike funcionar bem. Então eu já desisti do 2.2 e vou manter os pneus 2.4 super largos, cravos pequenos para rolagem, e essa largura acaba compensando muito na aderência. E essa foi a parte 1 do vídeo, porque tem realmente muita informação. A parte 2 vem a seguir, e é no final da parte 2 que eu vou falar sobre como que ela reagiu aí nas manutenções, custos que eu tive, como se a bike é robusta ou não nas mais diversas situações.